A gente tem algumas modificações estruturais farmacológicas que precisaram ser feitas. Porque o perfil de ação do GLP-1, ou seja, a meia-vida do GLP-1, de 2 a 3 minutos. Então, isso é uma limitação muito grande na utilização farmacológica dos análogos e do próprio GLP. Então, para eu ter viabilidade clínica, utilização clínica, eu tenho que fazer algumas estratégias de delineamento estrutural, ou seja, modificar a estrutura daquele GLP para ter de fato alguma coisa utilizável clinicamente. Então, algumas estratégias foram utilizadas para alteração dessa relação estrutura-atividade. Estrutura-atividade eu mudei a estrutura e gerei uma atividade. É isso. As principais modificações foram modificações de aminoácidos, ligação covalente à albumina, acilação com ácido gráfico, fusão com a região FC das imunoglobulinas, ali semelhante às imunoglobulinas, e formulações absortivas. As primeiras modificações, obviamente, foram as modificações de aminoácido. Por que modifico aminoácido? Aminoácidos específicos. O GLP tem essa meia-vida curta de 2 a 3 minutos porque é um peptídeo, e peptídeos são degradados por peptidases, isso eu tinha falado. Mas existe uma peptidase específica que degrada o GLP e seus análogos. O GIP também. Que é a DPP4. A dipeptidilpeptidase 4. A isoforma 4 da dipeptidilpeptidase. Quando você faz algumas modificações específicas na estrutura do GLP, você protege ele contra essa degradação. Inicialmente, pensou-se o seguinte, cara, vamos dar um análogo do GLP com um inibidor dessa enzima. Entendeu? O princípio foi esse. Mas aí viu que realmente não tinha muita aplicabilidade, né? Você até tem os fármacos inibidores dessa DPP ainda. Mas enfim. Aumento da meia-vida. Isso leva a um aumento da meia-vida, obviamente. Se não vai ser degradado pelo DPP4, você tem. Só que de 2 minutos você vai passar para algumas horas. 2, 3, 4 horas aí, né? Aí assim foi elaborado a ezenatida, a lixzenatida, a albiglutida, a dulaglutida e a semaglutida. Como foi que começou essa brincadeira? Começou com a ezenatida. A ezenatida, ela vem da exendina 4. Como eu falei, a exendina 4 é uma proteína natural que está na saliva do lagarto do deserto. Essa proteína, quando eles encontraram, viram que tinha um agonismo nos receptores de GLP. E ela não sofria ação da DPP4. Então ela já tinha algumas modificações estruturais naturalmente e conferia essa leve resistência. Entendeu? Aí os cientistas, obviamente, estudando essa exendina 4, chegaram na ezenatida. A ezenatida é a ezenadina 4 em formulação sintética. Nada mais do que isso. Ligação covalente à albumina. Isso diminui a depuração renal. Beleza. Você não degrada, não tem o seu fármaco, né, degradado pela DPP4. Mas ele é um peptídeo. Ele vai ser filtrado. É um peptídeo ali. Ou vai ser degradado ali na membrana basal do glomérulo. Você tem muitas peptidases ali. É para não enganchar. E ele vai ser extraído. Então eu precisava de alguma outra estratégia, além de modificar o aminoácido, para aumentar a meia-vida dele. E uma dessas alternativas foi a ligação covalente à albumina. Sabia-se que fármacos que se ligam à albumina são menos filtrados e a albumina serve como um reservatório de fármaco e vai soltando o fármaco aos poucos, né? A gente sabia disso. Só que por que não pegar a albumina mesmo e fusionar covalentemente ela com o fármaco? Aí eu vou ter uma diminuição da depuração renal e um aumento maior da meia-vida. Foi assim que surgiu, com essa ideia genial, a albiglutida. Biglutida é uma formulação, nada mais é do que o GLP fundido com a albumina, obviamente algumas mutaçõezinhas ali e tal, mas é basicamente isso. Você tem uma outra possibilidade.
Essa é um pouco mais interessante, porque você tem uma possibilidade de causar uma acilação com ácido graxo. Literalmente, você coloca uma cadeia de ácido graxo de 12 carbonos, 14, 16, 18. Viram que pelo menos de 10 carbonos era preciso para se ligar à albumina. No caso, a acilação com ácido graxo causa a ligação, no caso, não covalente com a albumina. Então, o efeito prático é o mesmo. A vantagem é mais barato, o fármaco mantém as propriedades naturais, e a ligação covalente com a albumina diminui a potência dele no receptor. É óbvio, né? Tem uma molécula zona grande ali. Então, a albiglutida tem uma potência muito baixa. E isso tem problemas, né? Ela não foi muito amplamente usada em relação a isso, e nem teve os resultados como os outros. Maior prolongamento de absorção. A acilação com ácido graxo, os ácidos graxos em solução, eles sofrem um efeito chamado efeito hidrofóbico. Eles vão querendo formar micelas. E aí você tem monômeros, por exemplo, a semaglutida e a liraglutida, quando elas são administradas na via subcutânea, abaixo da pele, ali na epiderme, elas vão se oligomerizando. Você tem monômeros, dímeros, trímeros, até um heptâmero ali, 7 moléculas. E isso vai diminuindo a taxa de absorção. Ou seja, quando você aplica de forma subcutânea, uma injeção de semaglutida, de Ozempic, esse Ozempic subcutâneo ele vai sendo liberado aos poucos. Então, ó, ele vai sendo liberado aos poucos, em doses quase que de nanogramas, pouquinho de miligrama, 0,0 algumas miligramas, mas você pode arredondar para nanograma, enfim. E, além disso, o que é liberado se liga à albumina. Então, você tem 2 reservatórios, vamos dizer assim. 3, né? Porque ao aumentar a lipossolubilidade do fármaco nesse contexto, você aumenta a taxa de absorção. Ao prolongar a absorção, você aumenta, obviamente, a meia-vida. Você dá um perfil farmacocinético mais estável, sem grandes oscilações. E aí você tem uma estabilidade. Aí você pode dar uma vez por semana. No caso, foram as formulações. E, obviamente, você vai ter um maior atraso na depuração renal, porque também vai estar ligado à albumina. E aumento da meia-vida. Ó, aí você formulou assim a liraglutida e a semaglutida. A liraglutida foi a primeira, formulada com ácido palmítico, um ácido graxo de 16 carbonos, e a semaglutida usou-se ácido esteárico. Só que aqui, no caso, uma pequena diferença, mas são ácidos graxos diferentes. Só que aqui é o ácido palmítico, monocarboxilado, só tem uma carboxila, e na semaglutida você tem um ácido esteárico dicarboxilado. Botaram 2 carboxilas, porque viram que melhorava algumas coisas aí. Por isso que a semaglutida ela é superior à liraglutida em tudo, de maneira geral. Ela foi realmente pensada e testada para ser. Fusão com FC é uma possibilidade também, você tem maior proteção, maior prolongamento de absorção. A mesma coisa, você tem a dulaglutida. A dulaglutida é mais ou menos 2 GLPs fundidos, dula, 2, pegou o GLP com GLP, tuf, e colocou uma sequência de FC. Sequência de FC é uma sequência ubíqua de reconhecimento que as imunoglobulinas têm. É uma sequência de reconhecimento de padrão, vamos dizer assim, né? De padrão de interação. E qual é a importância de você estar ligado à albumina, por exemplo, ou estar fusionado com FC? É que quando você é absorvido por uma célula, esse peptídeo é um peptídeo pequeno, não é tão grande, né? Quando você é absorvido por uma célula, a célula vai lhe digerir. Você cai no lisossomo, no vacúolo. Esse vacúolo ele tem 2 possibilidades. Ou ele vai para um lisossomo, formar um fagolissossomo, ou ele só vira um endossomo e volta e recircula. Quem está ligado à albumina, quando é absorvido pela célula, volta. Porque a célula não vai ficar degradando a albumina. A albumina ela foi desenvolvida para ficar circulando mesmo. Então, ela não é nem usada para degradar. Para degradar, que eu digo assim, quando a gente precisa de aminoácido, a gente podia ficar degradando a albumina, mas não seria inteligente. Então a albumina ela é livre dessa degradação intracelular, do sistema ubiquitina-proteasoma ou dos próprios lisossomos. Por isso que o fármaco ele entra na célula junto com a albumina e ele sai.
principalmente nas células que não eram para ele estar, né? Células em geral, que eu estou dizendo. Então a dulaglutida resolve esse problema, sendo funcionada com duas GLPs, com isso. E as formulações absortivas é para promover essa proteção contra as proteases do TGI, principalmente a pepsina ali, né? Formulações orais. Aí eu tenho lá o orligopron e a semaglutida do Ribelsus, né, por via oral. Mas isso aí eu vou discutir também. Com a estrutura química desses análogos, você tem ó, a esenatida, a liraglutida, a albiglutida, a dulaglutida, a lixzenatida, a semaglutida oral e a esenatida de liberação estendida. Dá um zoomzinho aqui, ó. Sempre deixar o GLP aqui na perspectiva. Ó, note que a esenatida, que é a ezedina 4, ela tem vários aminoácidos trocados. Essa é a enzendina 4. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 aminoácidos, 15 aminoácidos trocados. Mas olha que a estrutura é um pouco parecida, entendeu? Então é um análogo. Então a esenatida que veio dessa ezendina 4, traída desses répteis, ela tem 53% de homologia com GLP. Só que a esenatida não é muito boa, por quê? Ó, você tem. Presta atenção. Como é muito complicado sintetizar fármaco. Você ter uma homologia de 100% não é interessante porque vai ser igual ao endógeno e não vai ter vantagens em relação ao endógeno. A gente pode ter uma concepção dos hormônios bioidênticos, né? Tem muita gente que diz, bioidêntico não faz mal. Primeiro que faz, depende da dose e da forma de uso. Segundo, meu amigo, você pode ter muito mais vantagem usando um não bioidêntico. Bioidêntico não é sinal de melhor. Foi a natureza que fez. Foda-se. Natureza trabalha com gambiarra, meu amigo. Natureza trabalha com muita gambiarra. Entendeu? Então, você, a não ser que você tenha a ideia, né? E olha que eu creio em Deus ainda, viu? Assim, mas foi Deus que fez e tal. Aí é outra discussão, você leva para outra discussão. Mas enfim, a esenatida, ela tem uma homologia de 53%. O que isso causava? Ou seja, ela era quase um GLP extraterrestre do corpo. Vamos cara, assim, reações autoimunes. Ela podia causar reações autoimunes. Tanto que os análogos mais novos, eles têm pelo menos 90% de homologia. 100% não é interessante. 50% também não. Nem muito ao mar, nem muito ao ar. Eu tenho que achar. A liraglutida, olha a liraglutida. A liraglutida, ó, já tem praticamente todos os aminoácidos iguais, ó. Só muda 2. Só muda o 31 e o 28. Tá vendo? E aqui eu adicionei uma cadeia de ácido graxo. Já já eu vou falar dela. A albiglutida é o GLP-1 com alguma modificaçãozinha aqui, ó. Ligado à albumina. Entendeu? Estendido, né? E ligado à albumina. A dulaglutida, ó, são dois GLPs 1 ligados por dois domínios FC, ó. Você pegou de quem? Da imunoglobulina G. Pegou a subunidade FC das imunoglobulinas G4 e usou. Olha a tecnologia que se faz isso. A dulaglutida é isso. A lixenatida é também um peptídeo feito com várias modificações, aqui principalmente nessa cauda final. Conferir algumas propriedades específicas. E a semaglutida, vamos comparar com a liraglutida. A Cleiton, por que são diferentes essas outras aqui? Porque são de laboratórios diferentes. A esenatida é de um laboratório, a biglutida é de outro, a dulaglutida é de outro. E a liraglutida e a semaglutida é de um laboratório específico, da Novo Nordisk. Por isso que elas são mais parecidas. Então você tem um padrão, né? Disso. Ó. Aí você tem uma diferençazinha aqui, ó. Vou discutir melhor mais pra frente. Mas... E a semaglutida oral, você tem essa estrutura da semaglutida absorvida, né, em contato com
SNAC. SNAC é um agente absortivo, é um intensificador de absorção, mas também vou falar dele mais pra frente. E você tem a isenetida de liberação estendida, ó. Você coloca um polímero aqui que vai fazer ela ser liberada. A galera a AstraZeneca, que é a fabricante da isenetida, ela tentou, viu? Ela explorou aí, mas não deu não.